A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados irmãos, seguidores, inscritos e os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados no caminho para a salvação de Ari Antunes no YouTube. E eu tenho certeza, irmãos, que muitos já desistiram, porque a fé de vocês é pouca. Mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês, irmão. Quem desiste hoje perde a oportunidade da salvação amanhã. Porque a nossa vida aqui, enquanto nós estamos aqui, a nossa vida é constante, irmãos. É dia e noite. A nossa vida em oração, a nossa vigília, dia e noite vigiar, porque nós estamos sendo seguido, vigiado 24 horas por dia pelo Satanás. E ele fica aguardando a oportunidade. E quem dá a oportunidade para ele atacar nossas vidas, de nos destruir, somos nós mesmos. Porque nós temos os anjos, a partir do momento que uma pessoa se converte nos nossos caminhos, se arrepende dos pecados e se entrega a vida a Jesus, crê nele, ele já envia anjos para cuidar da gente. E quando você começa a silenciar a tua voz para o mundo e começar a ouvir mais a voz de Deus, a palavra, você vai começar a ouvir a voz dos anjos, começar a se entrosar com os anjos, com o Espírito Santo, para saber as coisas que vai acontecer, que está acontecendo, o que não pode fazer. Entenderam? E isso é natural, isso é bíblico, irmãos. E hoje a mensagem que eu tenho para falar para vocês está aqui em Gálatas, no capítulo 5, tá aí, no verso 1, está escrito a liberdade cristã. E essa liberdade, irmãos, quem busca somos nós. Veja bem, irmão, um prisioneiro, um cara que está preso, ele perdeu a liberdade, perdeu o convívio com a família, perdeu o convívio com o ser humano, com os vizinhos, com as pessoas. Ele não pode mais sair passear, fazer as coisas com a família, sabe? Olhar para o mundo aqui, assim, sabe? Ver as maravilhas que Deus tem. Entenderam? Preparou para nós usufruir dele, o mundo. Não se apegar a ela, mas usufruir dela. E isso a pessoa perde a liberdade. Quando você faz uma coisa errada com uma pessoa, a tua consciência te cobra dia e noite. E o que é a consciência nossa, a nossa alma? E é isso, irmãos, é triste isso. É triste. Porque a gente vê uma pessoa presa. Outra coisa também, a pessoa não cuida da saúde. Come, bebe exageradamente, fuma, sabe? Aí ele acaba com a saúde dela, aí começa a se privar. Aí não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso passear, eu não posso dizer o quê, não posso andar, eu não posso... Por quê? Abusa, não dá valor, aí perde a liberdade, aí fica doente, se torna preso, prisioneiro da enfermidade e escravo da doença, da dor. Fica tentado de noite pegar dor. Por quê? Porque não se cuidou antes. E isso é tudo quem que é culpado. É a gente mesmo, não é Deus, não é Jesus. Ah, mas ele está me castigando. Deus não castiga ninguém. A vida com Deus é uma coisa muito bem clara, muito bem definida. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Isso é lei de Deus, é a natureza. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, também você não vai ser perdoado. Porque nós somos todos a imagem e semelhança de Deus e nós somos tudo obra da mão dele. E Deus não faz acepção de pessoa. Se ele tiver que castigar um cara, virar a face dele, retirar o dom do Espírito Santo, os anjos dele,
Não importa se o cara é pastor, se não importa se o cara é presbítero, não importa se o cara quer, se ela o que for. Se o cara caiu no erro, ele vai pagar. Porque ele cometeu erro, ele é responsável por aquele erro, por aquele ato. Entendeu? Isso é lei, não tem como, é a lei da física. Tudo tem uma causa e toda causa tem seu efeito. Ah, mas Deus não colocou em prova. Deus não coloca ninguém em prova. Ele reprova quando as coisas, quando tem coisa errada, as coisas começam a ir mal. Por motivo que tem uma causa. Você tem que descobrir a causa por que você está passando por essa situação. Então vamos ver aqui o que está escrito aqui em Paulo escrevendo para os Gálatas. A liberdade cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Não se comprometa de novo, irmão. Olha, tá? Não se submeta a jugo de escravidão. O que é isso? Não pratica coisa errada. Isso é lógico, isso aí é óbvio, não tem como discutir isso. É só a pessoa que está com o olho no mundo, com a cabeça no mundo, com o pensamento no mundo, com o corpo no mundo, que não observa isso. Só pensa em desejo da carne, seus deleites. Comer, beber, dormir, fumar, passear, tá? E é isso que pensa. Ah, eu vou dormir porque eu preciso dormir bastante, vou descansar. Isso é errado, irmão. Você não pode pensar nisso. Você tem que pensar sempre algo que você vai fazer que edifique a tua vida e edifique outra pessoa. Essa é a nossa vida. O que Paulo falou? Eu, Paulo, lhe digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para você. De novo, testifico a todos, homem, que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Entenderam? O que é circuncidar? É você sair fora da norma, da lei de Deus, do amor, que é a justiça. Hoje eu não sabia, nunca imaginava que estava lá. E hoje fui visitar uma igreja, a convite de um presbítero. Cheguei lá, tem um nome bem grande, bem bonito, dourado lá na parede do altar, no fundo do altar. Jesus. Aí me deu que eu cheguei, tive a oportunidade e eu fui falar, sabe o que é isso aqui, esse nome, o que quer dizer esse nome aqui, Jesus? Daí eu peguei, tem uma cara assim olhando, falei, ó, J né? É justiça, E é eterno, S é santo, U é único e o outro S é Salvador ou Supremo. Entendeu? Salvador. Então, irmãos, você veja bem, o nome dele está tudo ali. A liberdade, quem busca é você. Não cometa coisa errada, para você não ficar fugindo das pessoas, ser cobrado pelas pessoas. Faça as coisas certas. Não faça coisas que você não pode, não prometa coisas que você não pode cumprir. Isso aí também é mau caráter da pessoa, falta de caráter, falta de dignidade. Entenderam? Então isso é o que quer dizer aí, ó. Não, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Não se submeta a isso. Cuide da tua saúde. Veja o que você está fazendo, veja qual é o teu alimento, se faz bem para a tua saúde ou não faz. A tua bebida, cigarro, tudo que é vícios, é destruidor. O cara que se submete a algum vício, ele é suicida consciente. Entenderam? Se
Se você está numa igreja, você não está bem na igreja, alguma coisa está errada. Procure, faça uma análise, pare, pensa, faz uma oração, pede a Jesus a direção, que ele vai te dar. Mas com o teu coração voltado para uma sinceridade, para que você possa ser exemplo para outras pessoas. Ele vai te dar. Porque Jesus quer usar você para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E você seja abençoado na tua obra. Porque Jesus, ninguém toma a glória de Deus. A coroa que ele vai te dar para você, ninguém vai te tomar. A não ser que quem perde é você, eu. Nós podemos perder a nossa coroa, a nossa bênção, a nossa salvação. Mas quem que é o culpado? É nós. Nós provocamos isso. Nós causamos um problema que esse mal ele veio nos causar esse prejuízo. Mas não que Deus castiga fulano, não que Deus coloca fulano em prova, isso é totalmente equivocado, essa é a palavra. Se você não está bem financeiramente, é porque está preocupado, você está correndo atrás do dinheiro. Correndo atrás, você está vendo o problema maior do que Deus na tua vida. Aí quando você muda teu modo de pensar, teu modo de agir, e você descansa no Senhor, como está escrito lá em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí se você descansa no Senhor, nessa palavra aí, você diz, Senhor, obrigado por tudo que você tem feito, obrigado. Confia em Deus, confia em Jesus e faz a coisa certa, as coisas vão... Aí o dinheiro vai começar a vir para você, não você precisa correr atrás dele. Entenderam? De forma suave, sem sacrifício, sem se arrebentar tudo. Não faça dívida que você não pode pagar, que vai te sufocar. Compre as coisas de acordo com as tuas condições financeiras, para que você viva com a tua cabeça, a tua mente tranquila. Sempre tem um dinheirinho na mão, na conta, para tua reserva. Não se esgote de uma vez. Entenderam? Então, isso, irmãos, é conselho que Jesus dá para as pessoas. Então, você veja bem aqui. Diz assim, ó no 3. De novo, testifico a todos os homens que não deixe circuncidar, né? Que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você está entendendo? Culpados somos nós, irmãos. Se você não dá bem tua vida, é porque você está fazendo coisa errada. É você que está entrando nessa situação. A causa de você estar com problema é porque você causa. Você teve uma causa. Então o efeito está sendo negativo. E isso, irmãos, eu tenho trabalhado dia e noite nesse conhecimento, buscar isso aqui para falar para vocês. Porque a cegueira espiritual, olha, o que nós temos? Nós temos dois ouvidos para quê? Para ouvir mais. Temos uma boca só para falar menos. E nós temos 2 olhos para enxergar as coisas certas e as coisas erradas. Isso aí é natureza nossa. Deus criou nós para isso. Eu estou estudando agora em Apocalipse e estava lá João falando que diz que lá tem 4 seres
com 6 asas lá no trono de Deus, 6 asas e cheio de olho. Por que que tem tanto olho? Para ele ver todas as coisas que estão acontecendo lá em cima e aqui embaixo. E as asas dele, por que 6 asas? Uma asa é para de roupa. E as outras, eu não descobri por quê. Entenderam? O que quer dizer olhar, ver? O que você está vendo? O que você está focando na tua mente? O que o olho vê, o coração sente. Se a mente cobiça, a carne, a alma consente. Então, irmão, tudo tem que se preparar. Você, eu, nós. Precisamos de conhecer. E aonde que está tudo isso aqui? Está aqui de Mateus e Apocalipse. Eu afirmo isso para vocês, que eu estou terminando o livro de Apocalipse agora pela 13ª vez. O Novo Testamento. E cada vez que eu estudo a palavra, eu aprendo algo mais, que eu não vi, não percebi, o Espírito Santo me mostrou na vez passada, na leitura passada, me mostra agora. Porque cada palavra tem um segredo, tem um mistério. E esses mistérios só são revelados para aqueles que crêem na palavra, aqueles que obedecem, que praticam. Porque não adianta ele revelar a palavra para uma pessoa que não tem, que só para... Ele pode acabar se estragando tudo e falando coisas que não deve. E para quem não deve. Entenderam? Então, isso precisa só para quem é verdadeiramente instruído na palavra e dedicado a ela e com firmeza de crer e praticar. Porque senão não vai ser revelado esses mistérios e nem os segredos de cada palavra. Eles estão em oculto. Entenderam, meus amados irmãos? Então fiquem atentos para as coisas que estão acontecendo agora. As profecias já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Palavra por palavra. Está escrito em Mateus 10, 36, que não será omitido um tio, um jota sequer de tudo que está escrito que não seja cumprido. Se Jesus falou, está falado, acabou, está escrito aqui, não tem como mudar. Vai acontecer. Agora, olha lá o que vai acontecer com você. A condenação ou a salvação? A escolha é sua, é minha, é nossa. Por quê? É a natureza nossa, Deus determinou isso para cada ser humano. Você é livre, nós somos livres. Mas essa liberdade, você está fazendo do que essa liberdade? Beber, fumar, se prostituir, comer, parece um doido, comilão, glutonaria, bebedice. Isso aí tudo é destruição do corpo, irmão. Aí o Espírito Santo não habita no corpo desse, cheio de vício, cheio de glutonaria, cheio de bebedice. Não habita, porque ele é santo. E aonde que fica um ser humano com um corpo sujo, desse jeito? Fica à mercê de quem? Do diabo? Do mundo? E o tempo está passando. E a pessoa está levando, está gostando, está bom, tem dinheiro para gastar, tem dinheiro para comer, para beber à vontade. Vai continuar, vai abusando. Quando vê, dá um infarto ou um AVC, acabou a festa, irmão. Isso tudo é vaidade. Aí você vai virar prisioneiro daquela enfermidade por causa de quê? Por causa o efeito foi negativo, por causa daquilo que você praticou. Vocês estão entendendo, irmão? E você não para pensar isso. Só pensa em beber, fumar, comer, se divertir e pá. Mas vai chegar até o dia.
E aí, que situação que você está perante Deus? Que harmonia que você está tendo com Jesus? Lembra desse versículo que está escrito no versículo 6 de João 14. Prestem bem atenção nisso aí, que ninguém dá valor a essa palavra. Ninguém presta atenção e se aprofunda nela, na fundação e no fundamento e no efeito dessa palavra. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele constituiu a igreja para ele, igreja é povo de Deus, escolhido de Deus. Olha o que está escrito em João 6,44. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então você veja bem que a palavra está aí. E aí ele faz uma promessa: todo aquele que meu Pai trouxer a mim, jamais lançarei fora, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, você precisa estar ligado a ele em tudo, mas por isso você está aqui, ó, se purificando dos pecados. Glutonaria, olha o que está escrito aqui no 17, aqui de Gálatas. Vamos ver aqui o que está escrito aí para você ver. Os pecados, isso aqui tudo afasta de Deus. Entenderam? Ô, minha viva, tá novinha aqui, tá as folhas tudo colada. Tem que fazer uma geral nela aqui. Olha o 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Veja bem o título dessa mensagem. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfaçam os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem entre si para que não façais o que quereis. A guerra interior, irmão, por isso que eu digo aí que está a responsabilidade, o efeito negativo da nossa vida depende de nós. Não depende de mais ninguém, é de nós que depende disso aqui. Entenderam? Então fiquem espertos com isso aqui. Daí veja aqui, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedice, orgias, coisas semelhantes a essas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porque é mais claro do que está aí, irmão. Glutonaria, bebedice, discórdia, vida sempre questionando as coisas. Então fica essa mensagem com você, porque o meu objetivo desse canal e dessa mensagem é despertar vocês, aprender a se libertar do pecado, se purificar dos pecados, se santificar, para que quando Jesus vier, você esteja pronto para subir com ele. Aí vocês vão ouvir de Jesus o que ele disse lá em Mateus 25, do 31 em diante: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino do céu que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Olha só, da onde, desde quando? Será que Deus vai esquecer? Não esqueceu, não. Foi ele que determinou isso. Entenderam? Porque você fez boas obras. Você olhou para as pessoas necessitadas, você atendeu a necessidade das pessoas.
você ajudou as pessoas, você visitou os doentes, você visitou os presos. Está escrito, Mateus 25, do 31 ao 46. Quem faz boas obras vai ouvir essa palavra de Jesus. Mas aí já vem o contrário, a área negativa disso aqui, para quem não faz boas obras, só faz coisa errada, aí o Jesus vai ser obrigado a falar para essas pessoas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque as obras são más. Tudo que fez coisa errada. E Deus é amor, então tem que fazer as coisas boas, as coisas certas, para que Deus possa te amar, possa aprovar as tuas obras. As nossas obras. Está entendendo, irmão? Essas igrejolas, como dizia uma vez aquele deputado lá, o... Sei o nome dele agora. Marcos Feliciano. Falou uma vez, muitos pastorzinhos dessas igrejas ficaram loucos com ele. Porque falou, essas igrejolas que tem por aí é uma mesmice só. Um comodismo só. É semana, entra semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. É tudo a mesma coisa, não muda. Sempre os mesmos. Entra um hoje, sai dois amanhã. Entra dois amanhã, sai... Né? Entende? E assim. E fica, e não sai daquilo. Aí quer que Deus abençoe, quer que a igreja cresça. Porque fica igual a aranha viúva negra. Não sai da toca. Ela sai, faz a armadilha dela, porta a casa dela e fica lá esperando a presa passar. É assim esses pastores, nécios, preguiçosos, que ficam na porta da igreja esperando, abre a igreja e ficam esperando lá no altar, sentadão lá, criando barriga e bunda, e não sai da toca. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e prega a palavra a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também diz aquele, também já diz, ó, pregue a palavra a toda criatura. Aquele que crê foi batizado, aquele que não crê já está condenado. Deixa para lá. Faça a tua parte, pega a palavra. Mas não estão fazendo isso. Fica intocado lá. Dentro daquela igreja e não sai dali. 2, 3 vezes por semana tem ali, fica lá antes do altar, lá, criando bunda e barriga. E as almas perecendo lá fora, porque o diabo está lá atacando os caras dia e noite. As ovelhas querem estar para ele ali, Jesus não manda. Cuida lá no campo, deixa ela lá. João 10,16, Jesus falou, está aí procurando pastores, aprisco, que tenha pasto para as ovelhas dele, para ele trazer para cá. Ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém agregá-las estas. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Você vê que ele não está generalizando. Quem é esse pastor? Aonde está esse aprisco que Jesus quer levar as ovelhas dele? Não tem. Entenderam, meus amados irmãos? Então fique com vocês essa mensagem e desperta para a vida. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se você for condenado, a culpa é tua. Se você for salvo, a glória é de Deus. E a graça, a bênção é de você. Por causa do quê que você vai ser salvo? Porque você lutou, você é digno da tua salvação. E quem vai ser condenado? Aprontou, abusou, não acreditou, não se cuidou, perdeu a bênção, perdeu a salvação. Entendeu? Fica com você essa mensagem e que Deus abençoe a todos. Não esqueça, convida outro para se inscrever, falta pouquinho para chegar aos 25 ou 50 inscritos, tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.